ler a partir do versículo 35, amém? Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Todos acharam? Amém? Mateus falando acerca das ações de Jesus. Ele acompanhava Jesus e ele narrando ali o que ele via de Jesus, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Você pode se sentar essa noite? Pode se sentar. O Evangelho, ele traz uma correção na nossa visão. O modo como a gente vê a vida é corrigido no Evangelho. A primeira coisa que ele produz, e ele não produz, muitas das vezes ele produz coisas imediatas. Você via as coisas de um jeito e imediatamente você passa a ver de outro. Amém? A fé tem esse quê de transformar radicalmente o modo como você vê as coisas. Mas também tem coisas que são transformadas com o tempo, que não são imediatas. A transformação não é imediata. Mas uma coisa é fato, seja de uma hora para outra, instantâneo, ou seja, ao longo do tempo, o Evangelho produz transformação na sua visão. Se ele não produzir transformação na sua visão, significa que você não é do Evangelho ainda. Você é da religião, mas não é do Evangelho. A religião faz a gente repetir coisas de modo automático, assim, de um jeito impressionante, mas elas não são verdades. Elas não pulsam dentro da gente com a verdade que o Evangelho pulsa. Amém? O Evangelho ele produz uma pulsação dentro da gente, naquilo que a gente fala. Porque tudo que a gente fala de Cristo, é real para a gente. A gente não fala de palavras vazias, mas aquilo é uma presença real diante de nós, é uma presença real. E é por isso que tem que mudar a sua visão, ou pelo menos iniciar o processo de mudança da sua visão. Amém? Senão não é Evangelho. E uma das coisas principais que o Evangelho muda na sua visão é o modo como você, primeiramente, vê a Deus. No segundo momento, o modo como você vê a si mesmo diante de Deus. E no terceiro momento, o modo como você vê o outro diante de você e de Deus. O modo como você vê a Deus, o modo como você se vê diante de Deus. E o modo como você vê o outro diante de você. São três esferas de visão que são mudadas e precisam mudar. Quando eu creio no Senhor Jesus, a minha visão em relação a Deus, ela já tem que ser imediata. Eu tenho que crer num Deus pessoal que me chamou, porque Ele me amou e que o amor dele é autossuficiente e que não depende de mim, porque é um amor eterno, é um amor que está antes de mim, que é anterior a mim e que é tão real quanto qualquer coisa que eu possa ver, sentir ou tocar, porque é exatamente esse amor que sustenta as coisas que eu toco, que eu vejo. Tudo que eu vivo está pautado nesse amor, enquanto eu sou chamado por esse Deus, então eu tenho uma relação pessoal com Ele, porque eu estou falando com uma pessoa. Jesus se manifestou como pessoa entre os homens. Deus já se manifestava como pessoa ao povo de Israel no Antigo Testamento, mas Ele faz com que haja uma proximidade maior ainda quando Ele envia Jesus. E quando Jesus então se apresenta com uma relação pessoal diante dos discípulos. Jesus aqui é o Deus pessoal, tendo compaixão. Ele não é uma força solta, nem
não olha para as pessoas. Pelo contrário, nós nos vemos inclusive parecidos com Ele, porque a compaixão que você tem, você também vê do seu Deus. Você vê que esse Deus, Ele é pessoal, e que então a compaixão é uma coisa boa que habita em você, porque ela também habita no seu Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Assim Deus reuniu aquele barco, fez aquele homem, soprou em suas narinas o Espírito. Nós perdemos muito dessa imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Só que existe ainda o sopro dele na gente. Então, quando eu olho para Deus, quando eu olho para Jesus, eu olho para o Cristo que teve compaixão. Eu olho para o Cristo que teve misericórdia. Eu olho para o Cristo que teve. Quando você olha para Jesus, você vê que teve aflição. O Cristo que teve aflição pessoal. Aquele que pulsa, ele é um ser pessoal que teve aflição, grande aflição. Então você olhar ele ali, aquela oração, os momentos finais dele, antes de ser levado a julgamento, e a aflição e a dor dele na cruz. Cristo, Deus pessoal que teve dores. Isso é para que nós vejamos que Deus é pessoa. Ele é o modelo de pessoa, e nós então falamos com um Deus real, pessoal, e que nós precisamos ter uma relação pessoal com esse Deus. É por isso que nós chamamos ele de Abba, Pai, de Paizinho. Você só chama de Paizinho alguém com quem você tem uma relação extremamente pessoal e íntima. É por isso que ele não nos chama nem mais de servos, mas ele nos chama de amigos, porque a proximidade da relação de um amigo é uma relação tão pessoal, que está próxima. E se você não tem então essa relação pessoal com o seu Deus, é porque você não vê ele como pessoa. Você vê ele como alguma coisa, você vê até ele como Deus, mas aquele Deus em grego, né? Aquele padrão grego, católico romano que a gente se acostumou a ver, aquele Deus distante, aquele Deus de uma imagem que te olha à distância, aquele Deus numa imagem que parece que está num patamar muito superior a você, o Deus das gravuras, o Deus das estátuas, o Deus das tradições. Só que isso não basta para que Jesus se compadeceu das multidões, porque Ele é Deus pessoal, porque a relação dele deve ser pessoal conosco. Amém? Quando muda esse eixo meu de relação, o modo como eu vejo a Deus, então eu preciso consertar o modo como eu me vejo, porque pessoas se relacionam. Uma coisa não se relaciona com uma pessoa se relaciona com outra pessoa. E quando eu vejo a pessoa de Deus, que é o verdadeiro modelo de pessoa, então eu olho para tudo que há em mim e o modo como eu não me trato como uma pessoa. E eu vejo o modo como o pecado, quando ele invade a minha vida, ele deforma a minha pessoa e me transforma em coisas que não são pessoas. Ele faz com que a minha natureza se transforme em uma coisa esquisita, indomável. Ele faz com que a minha natureza se torne em coisas compulsivas, descontroladas. E eu não vejo o mesmo sentimento que havia em Jesus em mim. Tens o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Eu não vejo. Eu não vejo a compaixão. Eu vejo deformidades. Eu não vejo misericórdia. Eu não vejo complacência. Eu não vejo justiça. Eu vejo deformidades. É como se minha natureza cada vez mais fosse parecendo com do diabo. Porque é um efeito do pecado. O pecado que deforma a aparência da pessoa, a natureza da pessoa, e vai aproximando a ela cada vez
impressionante quando o pecado nos domina, queridos. O quanto que há uma demonificação nossa. Nós vamos nos tornando cada vez mais demoníacos. É uma possessão mental. Existe a possessão intelectual. Existe a possessão mesmo demoníaca, ela é real. A possessão de você perder a sua consciência, da pessoa perder a sua consciência e ela ser totalmente tomada pelo espírito demoníaco. E existe também a possessão, que a gente chama de possessão intelectual, porque ela vai entrando e vai deformando a sua natureza conscientemente. É quando não há mais nem a necessidade da possessão demoníaca para te tornar inconsciente, para que você faça o mal de modo deliberado. É quando o mal já está tão enraizado no seu coração, que tudo em você já pulsa naturalmente, voluntariamente para o mal. E você vai se demonificando. Não existem pecadinhos e pecadões diante de Deus. Pecadões é bom. Pecadões diante de Deus não existe. Isso existe diante dos homens, diante de Deus não. Só que o modo como você peca, os motivos que te levam a pecar e o ambiente da sua consciência que está conforme o pecado revelam muito o estado da tua natureza, o quão demonificado você já se tornou. Os irmãos podem entender isso bem? E o diabo é tudo menos pessoa. É tudo menos pessoa. E por isso que o caminho da santificação me torna pessoalmente capaz de me relacionar com Deus. Porque quanto mais a santificação ela invade a minha vida, e lembrando que a santificação é um processo, amém? Amém, igreja? Santificação não é uma mágica que acontece na sua vida, Deus que instala sobre você, e de repente você se tornou santo. Eu já vi muita gente desistir dos caminhos do Senhor, porque a igreja exige um padrão de moral exterior e não de santificação, porque a santificação ela não se preocupa com o exterior e nem se preocupa com o tempo. A santificação é baseada numa confiança na fé, porque é quando você caminhando com o Senhor, você entende que Ele te mudará no tempo dele, do jeito dele. É quando você descansa até mesmo de se mudar, e quando você descansa de se mudar, o Senhor começa a te mudar e você começa a ver que você vai mudando, você vai aperfeiçoando. Você começa a ver que as coisas que você estava fazendo, você está deixando de fazer, porque não há mais um senso de culpa na sua santificação. Toda santificação que opera pela culpa, na verdade, não é santificação. Na verdade, a culpa é uma das coisas que mais gera apostasia no meio da igreja. Porque aí a pessoa, depois de tentar, de prometer que nunca mais, porque ele fala tanto, tinha que ser assim, que a transformação é instantânea, e toda vez ela quebra a promessa dela, cara, e chega uma hora que a cara de pau deixa a mão você chegar diante de Deus, e você vai falar assim, cara, na verdade você vai se transformar num crente frio pra caramba, ou você vai, sua vida mesmo. Rapaz, o que é uma debelada para quem já está na força de Deus? Por isso que a relação da santificação não é baseada na culpa, é um pouco no medo, mas é a fé que vem de uma experiência relacional com Deus, tem paciência, inclusive, para esperar que o Senhor complete a obra que Ele começou na vida. Amém? E como tudo haverá coisas que serão instantaneamente transformadas, e haverá coisas que não serão instantaneamente transformadas, mas eu não desisto nunca, amém? Eu continuo crendo que o Senhor é Ele que vai me redimir, e uma hora Ele vai me mudar, uma hora Ele vai me resgatar, vai me transformar nesse negócio. Eu creio, e é por isso que eu mortifico minha carne, é por isso que eu jejuo, é por isso que eu oro mais, por isso que eu busco o Senhor mais, não porque
relação pessoal com o seu Deus pessoal. Essas coisas vão te transformando em pessoa de novo, vai te conectando ao seu Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? E a gente tem um terceiro momento, que aí encaixa muito neste texto. É um momento em que eu vendo o Deus pessoal que se manifesta diante de mim, eu vendo que Ele é tão pessoal que Ele tem características, inclusive, que eu tenho que tê-las. E quando eu me permito então ser santificado, o que é a santificação? É Deus me transformando de novo em gente, é Deus me transformando de novo em pessoa. É por isso que é como o oleiro que pega o barro, ele destrói e refaz. A santificação é isso, é Deus me transformando em gente de novo, em pessoa, para poder dialogar com Ele, amém? E aí eu olho para o outro, e eu vejo no outro o reflexo do amor de Deus em mim, e o reflexo do amor de Deus naquela pessoa, e não a visão que eu tenho agora dessa pessoa. Porque da mesma forma como Deus não esperou eu me tornar uma pessoa para querer ter um relacionamento pessoal, pelo contrário, eu nem gente sou ainda, eu sou um protótipo de gente. Eu estou caminhando para virar gente, irmãos. Mas ainda assim Deus já se relaciona comigo, porque o amor dele é o vislumbre da perfeição eterna naquele dia em que nós seremos co-participantes da natureza de Deus em Cristo Jesus. E o amor dele então já é nesse patamar da eternidade, naquilo que eu serei, manifestando sobre aquilo que eu sou hoje, com todas as minhas imperfeições. E é quando eu olho então para o ser humaninho que passa do meu lado, e eu deixo de exigir dele aquilo que Deus não exigiu de mim. Amém? Porque se o amor de Deus é o amor para o futuro, é o amor no presente que te dá um salto, que te leva para o futuro, assim tem que ser o meu amor em relação ao outro. É o amor no presente sobre o outro que o levará para o futuro. Porque o meu amor em relação a ele é só um reflexo do amor de Deus. É só um reflexo do amor de Deus. E é por isso que é nesse espírito que nós olhamos para as multidões e vemos que elas estão perdidas como sem pastores. São rebanhos perdidos, sem referências, sem qualquer tipo de chão, de fundamento, de alicerce. Elas correm de um lado para o outro, sendo enganadas, porque existe um vazio e um desespero que habita no coração delas, porque tudo que há no mundo grita para o não haverá um amanhã, e falta exemplos que mostrem para elas que sim, é possível um amanhã, porque ele vive, posso ver no amanhã. Amém? Então eu agora não me vejo mais como nem um demônio, porque Deus está me consertando como pessoa, nem tampouco eu sou alguém tomado por uma síndrome de inferioridade, porque o meu valor não vem de mim, o meu valor vem de Deus. Eu leio o Salmo 139, eu vejo o quanto Deus se manifesta em mim. Senhor, Ele me sonda, Ele me conhece, Ele conhece o meu assentar, Ele conhece o meu levantar, Ele entende o meu pensamento de longe, Ele precisa me se aproximar para entender o meu pensamento. Não há nem palavra na minha boca e Ele já me conhece tudo. Ele me cerca por detrás, avante a mim. Ele põe a mão dele sobre mim, sobre esse ser que não é gente ainda. E Ele põe, Ele me conhece. Ele vai me valorizando, a presença dele me valoriza. A presença dele me valoriza. Ele conhece tudo de mim. Ele conhece de um jeito tão profundo que eu nunca vou conseguir me conhecer do jeito que Ele me conhece, de tão alto que é, o alto que Ele me conhece. E aí a pergunta que fica é: para onde
Se eu subo aos céus, lá Ele está. Se eu vou ao inferno, Ele lá está. As pessoas acham que Deus não está no inferno, né? O pessoal tem uma mania de achar que o inferno é um monte de capetinhos enfrentando um dia dos outros, né? Não é isso. Um dos outros não é isso. O inferno é a manifestação da justiça de Deus. Satanás não tem poder para manifestar juízo sobre você. Amém? Em nenhum lugar aonde eu for, o Senhor está comigo e Ele me possui, Ele me cobre desde o ventre da minha mãe. O Senhor me reconhece como pessoa e como Ele me dá valor, ainda que eu não esteja. Por isso que toda pessoa que chega até mim e fala: poxa, eu sou sinto inferior, irmão. Você não entendeu ainda quem é o teu Deus em você. Você não tem que ser inofensivo. Inofensivo, eu sempre falo isso. Eu até joguei um vídeo sobre isso hoje no meu status no Instagram. O Jordan Peterson falou sobre isso. Falando que o inofensivo, na verdade, é covarde. Porque ele não é bonzinho porque ele quer ser bonzinho. Ele é bonzinho porque ele não tem coragem de enfrentar a maldade do outro. Ele se sente inferior. Ele não se vê como pessoa. O Evangelho é muito disso. O Evangelho, na verdade, ele não torna um leão um gatinho. Pelo contrário, ele torna um leão com autocontrole de verdade. Para que ele levante uma autoridade sobre tudo aquilo que se manifeste em injustiça. Só que ele faz essas coisas não no espírito de quem olha para o outro como uma coisa, como um escravo, como um servo. Mas ele faz isso no espírito de quem olha para o outro, da mesma forma como Deus. E é por isso que quando ele se levanta contra a maldade do outro, ele não está levantando-se contra o outro, mas ele está se levantando pelo outro. Vocês entendem a diferença disso? E se ele tiver que ser valente para vencer essa maldade, ele será. Ele do Senhor será valente, ele dobrará essa maldade pelo outro, não contra o outro. É por isso que nós não temos inimigos de carne e sangue. Os nossos inimigos são outros, mas os nossos inimigos que não são de carne e sangue, eles utilizam a carne e o sangue contra nós. E é por isso que no Evangelho eu não posso ser um inofensivo. Pelo contrário, eu tenho que ser extremamente posto, consciente de que a minha luta muitas das vezes vai exigir de mim coragem. E se eu sou simplesmente um bonzinho, eu não passo, na verdade, de um covarde que não quer se dispor. E hoje as pessoas, elas são 8 ou 80. Ou elas são valentonas, cheias de ira, soberba, orgulho, querendo impor sua vontade sobre as outras, que é um extremo. Ou elas são um bando de gente que não sabe se posicionar, porque não se olha como pessoa, porque não conhece o seu Deus, porque não olha Deus como pessoa. Então você entende que é um efeito cascata. Você vê Deus como pessoa e Ele te valoriza, Ele te vê como pessoa mesmo você não sendo, e então você olha o outro como pessoa, então você ama o outro como uma pessoa e não como uma coisa, e então você luta pelo outro com valentia e não contra o outro. Amém? Amém, igreja? Quantos aqui são valentes para lutar pelo outro, ainda que isso signifique o outro não gostar de você? Mas isso acontece. Só que aquele que sabe que está fazendo certo em Deus, ele não está importando se ele terá a aprovação de homens. A única coisa que move ele é a certeza daquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. E se realmente o coração dele está no amor, não em suas vaidades, não em seu orgulho e soberba, é nisso que ele vai se pautar sempre. Amém, igreja?
pessoas elas vivem com insanidade. Lembra do teu serviço, pensa nas pessoas do teu serviço agora, pensa nas pessoas que cruzam o teu caminho. Você é o pastor que vai pegar essa pessoa e muitas das vezes vai ter que lutar por ela. É você. Vai parecer que você está lutando contra ela, mas não, você está lutando por ela. Amém? Às vezes você é a pessoa que vai trazer juízo, sanidade para. Você é a referência de juízo e sanidade para uma pessoa que está totalmente louca, insana. É você, meu irmão, essa responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Como que a gente, hoje a igreja, meus irmãos, vamos ser francos, a igreja hoje está tão queimada, a igreja evangélica como instituição, amém? Ela está tão queimada. É até difícil trazer gente para dentro da igreja hoje, sabia? É difícil, vocês sofrem essa dificuldade no ambiente de vocês? Amém? Ou eu estou falando de alguém aqui? E sabe quem vai ser a pessoa que vai colocar juízo nessa pessoa? Vai ser uma referência de juízo, de sanidade, de justiça, é você. Meu irmão, você vai ser o pastor lá. O pastor lá. Você vai ter que lutar por essa pessoa muitas das vezes. Muitas das vezes você vai ganhar uma desaprovação dessa pessoa. Mas Deus não nos deu o espírito de covardia, amém? Amém? E se isso vai gerar disposição no seu serviço? Jovem, paciência. E se as outras pessoas vão criticar você? O que você tem a ver com isso? Você sabe o que você está fazendo. Você sabe quem te chamou. Você sabe com quem você se relaciona. Você sabe quem tem colocado esse impulso dentro do teu coração. Eu estou falando para você ser um chato, meu irmão. É isso que eu estou falando. Você compreende o que eu estou dizendo. Mas a pessoa que se posiciona em justiça, em correção, a pessoa que se posiciona em fidelidade, geralmente é incomoda, cara. Não é verdade? Nós não seremos assim. Uma outra faceta disso aqui, meus irmãos, e outro lado disso aqui. Você vê o outro, não o outro como uma pessoa que ela se tornará. Pela pessoa, como uma pessoa amada por Deus, ainda que ela seja chata pra caramba. É quando você não trata mais o outro também como uma coisa. É quando você reverencia o outro e respeita o outro. É quando o outro não vive mais para dar razão a você. O outro não vive mais para dar prazer a você. O outro não vive mais para fazer inflar a sua vaidade. O outro não vive mais para em função de você. Pelo contrário, é você que passa a se relacionar com o outro como uma pessoa e passa a injetar nela que ela não é uma coisa, ainda que ela mesma se trate como uma coisa. Na medida que você não a trata como uma coisa, porque você a respeita como pessoa, sabe o que isso vai acontecer? Isso às vezes é a primeira referência de tratamento que ela vai ter, de ser pessoa, porque às vezes durante a vida dela toda, ela nunca foi tratada como gente. Quantos traumas a gente vê no meio da nossa sociedade, o quanto nossa sociedade está doente, exatamente por isso. Porque as pessoas crescem em lares que sequer sabem tratar os filhos como pessoas. O pai não trata o filho como pessoa quando tem pai, e o filho não sabe tratar o pai como pessoa. A gente já vem com essa deformidade dos nossos lares. A pessoa ela não se trata como pessoa, ela se trata como coisa e trata todo mundo como coisa, porque ela não sabe o que é ser tratada como gente. Não sabe. Ela nunca teve essa experiência, ou se teve, foi em momentos esporádicos da vida dela. E aí é quando Deus te levanta, te usa, te enche do Espírito Santo dele. Glória e faz a Deus. você tratar pelo amor que Deus te trata. E aí ela passa então a ter uma referência daquilo que é ser gente. Olha o Evangelho batendo na porta. E na medida que o Evangelho então vai batendo na porta, a pessoa vai se transformando. E é um ciclo virtuoso, porque Deus me chama, Ele usou alguém para me chamar,
ensinou a ser gente por intermédio de alguém que manifestava o amor dele como espelho. E eu virei um espelho também que começa a iluminar o outro. E essa pessoa também começa a virar um espelho que começa a iluminar o outro, que começa a virar um espelho que começa a iluminar o outro. E é aquele ciclo de destruição, caos, loucura e insanidade que reinava. Aquele ciclo vicioso vai se transformando num ciclo de virtude, pelo poder do Evangelho que opera na sua vida, na minha vida, na nossa. É quando a gente vai virando pastor para essa multidão de gente, desesperada. É quando nós entendemos, meu jovem, que na verdade você não tem para onde correr, você foi chamado para ser pastor. Você pode não ser um pastor aqui, como pastor divino no púlpito, mas você será um pastor onde você estiver. Porque a multidão está desesperada, e é você que está lá, não é o pastor divino. Amém? Mas precisa ter coragem para fazer isso. Essa coragem vem do Espírito Santo. Precisa ter bom ânimo. Precisa ter relacionamento com Deus. Precisa ter relacionamento pessoal com Deus. A mudança do mundo sempre vai acontecer, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela diz claramente que os últimos dias serão dias dificílimos e que a humanidade ela caminha para o abismo, e que o que vai salvar a humanidade é a intervenção dos céus. Amém, eu creio nisso. Só que em primeiro lugar, eu não sei quantos serão os últimos dias, irmãos. Não cabe a mim saber o dia nem a hora. O que cabe a mim é militar no amor do Senhor, que tem poder para transformar. E pode ser que nesse ímpeto ele tenha misericórdia de uma nação e transforma a nação. E talvez eu não sei o dia e a hora. Talvez não é o fim. Você sabe? Alguém sabe o dia e a hora? Alguém sabe? Então você vai ficar agindo como se já tivesse no fim, se você não sabe se é o fim? Não é verdade, Jordão? Os discípulos eles sempre esperaram pelo fim, mas eles nunca agiram como se fosse o fim. No sentido de quê? No sentido de simplesmente parar de trabalhar, esperar o Senhor voltar. Ah não, agora só quem vai dar jeito nisso aqui é Deus. Olha que loucura é essa? Que pensamento é esse? Tem um filme que eu gosto muito, que é o Senhor dos Anéis. Quem escreveu a história do Senhor dos Anéis é o Tolkien. Ele é um cara que ele era cristão e você vê muito da inspiração cristã dentro da história. Então é um ponto que tem inspiração cristã, tem ali os insights cristãos dentro da história. Tem um trecho do filme, para quem assistiu o filme do livro, mas no filme eles falaram do filme, né? Que o exército dos homens eles estavam preparando para lutar contra um exército de monstros lá. O exército de monstros era muito grande. E esse rei, ele convoca as pessoas para lutarem nessa batalha, porque é a última esperança. Ou eles vão lá para pelejar, ou vai acabar tudo. E ele envia mensageiros, e os mensageiros saem chamando os exércitos, os cavaleiros, para virem socorrer, para virem ajudar na batalha. Só que poucos vêm, pouquíssimos. Verdade, lá no filme lá, é uma horda de 6.000, parece que vem. O exército contra o qual eles iriam lutar, salvo engano, dava em torno de uns 100.000. É um negócio assim absurdo. Poucos responderam ao chamado dele. E aí, em geral, o rei fica preocupado, ele fala assim: mas meu rei, a gente não tem dinheiro suficiente para enfrentar essa batalha. E ele fala assim: mas nós os veremos mesmo assim na batalha. Mas será o nosso fim, mas nós os veremos mesmo assim na batalha. Porque não existe espírito de covardia. E o exército não foi para a batalha para perder, entregando os pontos. Nós somos poucos. É a história de Leão. Quem está ali para perder? Está ali para ganhar. A história do filme há uma intervenção
intervenção, que ali simboliza uma intervenção divina, né? E essa intervenção faz com que eles vencem os exércitos, mesmo sendo poucos. E o caminhar do cristão é esse. Os ceifeiros são poucos, amém? A seara é enorme. Não é isso que a gente acabou de ler aqui? Oremos, pois, então, para que o Senhor mande ceifeiros. Mas eu não vou ficar parado orando. Eu já sou o ceifeiro. Eu vou dar as minhas mãos e eu vou lá ser esse pastor, desesperados, com coragem, muitas vezes lutando por essa pessoa, gerando raiva dessa pessoa contra mim, mas convicto de que eu luto para salvá-la e não, eu luto por ela. Eu não estou do lado dela, pelo contrário, eu luto por ela. E às vezes vai soar como se eu fosse inimigo dela, na cabeça dela. Só que exatamente por respeitá-la como sujeito do amor de Deus, que eu vou até essa pessoa. Eu vou aguentar a ira dela. Eu vou aguentar o descontrole dela. Não só vou aguentar, e aqui não é aguentar numa posição passiva, não, porque às vezes é uma posição ativa. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Às vezes você tem que ser ativo, você tem que domar o descontrole dela, mas no amor, não querendo domá-la enquanto pessoa, mas querendo domar o mal que há nela, porque você é a referência de pessoa para ela. Pastor, muitas vezes para salvar a ovelha, ele vai precisar usar força, mas é uma força para tirar ela do espinho, para depois tratar ela. E é isso que você vai fazer lá no seu local, as pessoas que te cercam. Amém? Isso é ser trabalhador, meus irmãos. Isso é responder ao chamado da seara, que tem poucos ceifeiros. Isso é respeitar a pessoa como pessoa. Isso é olhar para a multidão como Jesus olhava. Nesse espírito, eu gostaria de pedir para você ficar em pé. Pessoas precisam de referências, pessoas precisam de pastores, as pessoas precisam de rocheiros no meio da areia delas. Elas não sabem o que é rocha. As pessoas precisam de estabilidade no meio do vendaval. Com todas as suas falhas, é você que está sendo chamado. Porque não será você, será Deus em você. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. O que eu preciso fazer? Eu preciso então estar numa perfeição. Não, você precisa buscar ter relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais pessoa você se torna. E mais você vai poder mostrar o que essa pessoa para os outros. Amém? Deixa que o resto ele faz. Preocupe-se em relacionar-se com Deus. Preocupe-se em não ter vergonha do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Preocupe-se em não se esconder, em se apresentar. Preocupe-se, na verdade, ocupe-se com isso. As habilidades que dá é Ele. Isso será natural do teu relacionamento. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nesta noite nós nos apresentamos diante de Ti. Senhor, quantas pessoas não têm tido um relacionamento contigo? Quantas vezes a tua igreja mesma não tem tido relacionamento contigo? A tua igreja tem tido relacionamento com uma doutrina distante. Tem tido relacionamento com um código moral, um código religioso, mas não contigo. Mas Deus que nos conhece à distância, que nos sonda, que nos serve, está conosco. Tu não és Deus que nos olha à distância.
Tu até nos conhece à distância, mas está perto. Senhor, Tu és Deus. Deus pessoal, que se relaciona pessoalmente conosco. Essa noite eu te peço que o Senhor venha estabelecer um relacionamento pessoal com os teus filhos e filhas que estão. E o comportamento deles muitas das vezes será loucura para a sabedoria humana. Mas, por outro lado, eles não estarão importando com isso, porque eles se relacionam contigo. Eles sabem que é loucura para os homens. Geralmente a sabedoria de Deus é mesmo loucura para os homens. Geralmente a loucura de Deus é mesmo incompreendida pelos homens, mas nós não estamos aqui para sermos compreendidos. Nós estamos aqui para dar compreensão. Nós não estamos aqui para ser entendidos pelos outros. Nós estamos aqui para entender. E isso vem do nosso relacionamento contigo. Senhor, gera no nosso coração o desejo de termos um relacionamento pessoal contigo, para que nós venhamos a passar a falar daquilo que o homem espiritual fala, pensar do modo como o homem espiritual pensa. Nós estamos tão ocupados com nossas vaidades, com os nossos orgulhos, com as nossas dissensões, com as nossas invejas, com os nossos desejos e frustrações, que nos esquecemos de nos relacionar com Jesus. Meu Deus, eu te peço também que o Senhor venha tocar no mais profundo do coração. Aquele que se acha inferior, meu Deus, estabeleça um relacionamento com Ele, mostra para Ele que Tu és o valor dele, Tu és o valor dela. Torna-nos rocheiros, torna-nos pilares, torna-nos, Senhor, casas bem construídas, instituídas, no meio desse mundo maluco e sem referências. Dá-nos coragem para lutar pelos outros, ainda que para eles soe como lutar contra eles, mas que nós tenhamos coragem para fazer o que é correto, para bradar a verdade, como filhos, filhos da justiça, filhos da luz. Cante.